Bem-vindo ao canal Escatológico. A origem, transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento. O termo canon, ou cânon, é usado para descrever a lista dos livros aprovados para inclusão na Bíblia. Sua origem vem de uma palavra grega que significa vara, como em um galho reto que serve de padrão para medida. Portanto, falar de um cânon bíblico é falar de livros de reconhecida autoridade. Autoridade essa dada por Deus, cujos ensinamentos definem a crença correta e a prática certa. São livros que definem o padrão da verdadeira doutrina cristã. Obviamente, apenas livros inspirados por Deus deveriam ser recebidos como canônicos. A Bíblia que você tem em sua casa contém 27 livros no Novo Testamento. São estes os livros certos? Será que eles transmitem de maneira confiável a verdade sobre Jesus Cristo? Este vídeo sustenta que os 27 livros do cânon do Novo Testamento são os livros certos, os livros corretos e inteiramente confiáveis na transmissão da verdade a respeito de Jesus e seus primeiros seguidores. A confiança nos livros do Novo Testamento se apoia em perguntas sobre sua origem. Será que eles foram escritos por testemunhas oculares e homens estreitamente ligados a elas? Será que os autores foram inspirados por Deus ao escreverem? O cristianismo histórico tem respondido sim a essas perguntas. Embora os céticos defendam que os livros tenham sido escritos por homens que herdaram uma lenda que ultrapassou os limites da realidade, a confiança cristã no Novo Testamento está bem fundamentada. Em seguida, estão algumas linhas de evidência que apoiam a confiabilidade do Novo Testamento. Primeiro, Jesus preparou pessoalmente 12 discípulos. No início de seu ministério, Jesus fez o que muitos mestres talentosos do mundo antigo faziam: escolheu um pequeno grupo de homens para que eles fossem seus discípulos oficiais. Por aproximadamente 3 anos, eles ouviram atentamente os ensinos de Jesus e testemunharam os seus atos. Jesus se esforçou em seu intuito para ensiná-los. Ele usou instrumentos efetivos de ensino, como parábolas, repetição e auxílios visuais. Ele também os ensinou como divulgar a sua mensagem maravilhosa. Então você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 6, 7 a 11. Aí você lê. E em seguida, ordenou-lhes que dedicassem a vida a essa tarefa após a sua ressurreição. Mateus 28, 18 a 20. Apesar de muitas paradas e obstáculos no caminho para o entendimento, os discípulos se dedicaram à tarefa de compreender os ensinos de Jesus e lembrar-se deles com precisão.
Mas quanto eles podiam lembrar décadas mais tarde, quando eles e seus companheiros escreveram os 4 evangelhos? 3 considerações sugerem que os discípulos não teriam dificuldade em se lembrar dos ensinos de Jesus. Primeiro, observemos que desde o tempo em que pela última vez eles andaram com Jesus, até o tempo em que os evangelhos foram escritos, os discípulos deram atenção ininterrupta à propagação da palavra acerca de Jesus. Isso se tornou o seu propósito de vida. Por essa razão, os ensinos de Jesus permaneceram límpidos na mente ao longo dos anos. Enquanto eles pregavam de cidade em cidade e eram continuamente desafiados a defender suas reivindicações. Segundo, muitos de nós hoje em dia perdemos o contato com as capacidades potenciais da memória humana. Armazenamos uma grande quantidade de dados não em nossas mentes, mas em livros e computadores. Uma vez eu fiz um curso de memorização impressionante. O professor daquele curso, o orientador, ele tinha uma memória impressionante, por causa de técnicas mnemônicas que ele havia aprendido. Ele passou para nós isso, e nós fazíamos exercícios e conseguíamos decorar parágrafos inteiros de livros, né, utilizando essas técnicas. E é uma coisa assim que se você, né, ele ensina aquele básico, e você aplicando isso, você consegue construir gavetas em sua mente, né? Você consegue criar arquivos virtuais em sua mente para se lembrar de um poema, né? Nós também decoramos lá poemas, né? Então aquilo, quando nós usávamos, depois esqueci tudo porque não me interessei muito, né, em ficar toda hora decorando trechos de livros, etc. Mas impressionante. Então a capacidade de armazenamento da mente humana é impressionante. Ainda mais os judeus, né? A deficiência desse tipo de ferramenta é que os judeus, aquele povo daquela época, não tinha computador, né? Então não tinha assim os livros que nós temos hoje, né, nesse formato e tal. Então a deficiência desse tipo de ferramenta forçou os antigos a fazerem o uso melhor da capacidade de armazenamento da mente, né? Então a gente está sempre buscando a zona de conforto. Para que eu vou ficar aí matutando, ficar forçando a minha mente para gravar tudo, se eu tenho tudo no computador, no celular, né? Então hoje em dia é assim, né? Então os judeus em particular eram impressionantes sobre esse aspecto. Como povo a quem Deus tinha revelado a sua vontade em palavras faladas e escritas, os estudantes judeus da religião eram motivados a realizar feitos hercúleos de memorização. Dizia-se que os estudantes avançados eram como cestas cheias de livros. Eles guardavam tudo na cabeça. Embora os discípulos de Jesus não tivessem esse nível de treinamento, é certo que desde o momento em que foram chamados para serem discípulos de Jesus, eles sabiam que era esperado que eles compreendessem e se lembrassem de seus ensinos. Fazer menos que isso seria um desrespeito para com seu mestre.
especialmente em vista de acreditarem ser ele o Messias. Terceiro, é provável que os discípulos tenham colocado por escrito porções importantes dos ensinos de Jesus muitos anos antes de serem escritos os evangelhos. Então, muitos anos antes de terem os evangelhos completos, os discípulos podem ter colocado por escrito porções dos ensinos de Cristo. Esses depósitos estariam à disposição para refrescar a memória e possivelmente serviram como fonte acessível de material para a escrita dos evangelhos, conforme nós podemos ver em Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. 2. O Espírito Santo ajudou os discípulos a compreender e a lembrar. Jesus enviou o Espírito para ajudar os seus discípulos a compreenderem e a se lembrarem de seus ensinos. João 14, 26. Portanto, eles não foram deixados ao próprio esforço para falar e escrever sobre Jesus. O testemunho interno no Novo Testamento revela que os discípulos estavam cientes do papel do Espírito nos escritos uns dos outros. Os judeus enfatizavam a diferença entre escritura inspirada e escrito comum. Os rabinos chegaram a dizer que as escrituras contaminavam as mãos, uma expressão surpreendente que encorajava os judeus a considerar cuidadosamente suas intenções antes de manusearem a Escritura e a decidir se isso justificava o transtorno de se tornar cerimonialmente impuro. Esse ensino desencorajava a manipulação irreverente das Escrituras. Portanto, reivindicar que um documento vinha de Deus seria blasfêmia, se isso não fosse verdade. E, no entanto, essa é a reivindicação feita pelo próprio Novo Testamento. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo cita Lucas 10,7 como sendo Escritura. Semelhantemente, Pedro afirma que os escritos de Paulo são Escritura, em 2 Pedro 3, 15 a 16. Por sua vez, os escritos de Pedro foram recebidos como Escritura com base em seu apostolado. Apesar de não termos certeza que os autores do Novo Testamento estivessem cônscios na ocasião da escrita de que aquilo que escreviam era escritura inspirada, por exemplo, vê a declaração do propósito de Lucas em Lucas 1, 1 a 4, eles estavam conscientes de que possuíam autoridade dada por Deus como mensageiros escolhidos, e a igreja prontamente recebeu esses escritos como palavras inspiradas e com autoridade da parte de Deus. 3. Os escritos do Novo Testamento enfatizam a importância de testemunhas oculares e fatos concretos. Os autores do Novo Testamento enfatizavam o papel de testemunhas oculares e apoiam suas reivindicações de verdade na realidade dos eventos que descrevem. Por exemplo, ao expor seus métodos e propósitos no início do seu evangelho, Lucas afirma que seu livro é sobre os fatos que se cumpriram entre nós, conforme transmitidos pelas testemunhas oculares e servos de Cristo. Ele também afirma que pesquisou cuidadosamente essas questões antes de escrever e que a razão para fazer isso
era que seu leitor pudesse ter a certeza dos fundamentos da fé cristã. Aqui está um homem que não admite lendas, meias verdades ou tiro no escuro. Seu foco está no Jesus real e em eventos indubitáveis de transformação do mundo. Por semelhante modo, João enfatiza a importância do fato. Ele tem certeza daquilo que escreveu e afirma que incluiu apenas uma pequena fração dos feitos de Jesus. João 20, 30 e 21, 24 a 25. Assim como Lucas, João quer que seus leitores conheçam Jesus como Senhor e que assim obtenham vida eterna. João 20, 31 e 1 João 5, 13. Longe de passar adiante lendas obscuras, seu propósito é transmitir uma verdade segura. Então, no próximo vídeo, continuaremos esse assunto. Pesquise, leia com cuidado as Escrituras. Deixe Deus falar com você. Fica a dica.